assuntos para discorrermos, né? Discorrermos que é só Deus para ter misericórdia, né? A gente viu aí algo acontecer hoje que é horripilante. É algo assim que deixa qualquer pessoa num âmbito de reflexão, porque o Supremo fez maioria para regulamentar as redes sociais, né? A gente viu também outra coisa que eu quero tratar agora, que Elon Musk, ele se arrependeu do que falou de Donald Trump. Diz que falou demais. Então, existe um sistema que manda em tudo. E eu digo, irmãos, se o Brasil chegou nesse nível de regulamentação de redes sociais, nós estamos com caos na Espanha, na Irlanda, nos Estados Unidos, já tem 23 cidades aderindo o protesto a favor dos imigrantes nos Estados Unidos. E vamos estar orando, irmão Mires, em nome de Jesus. Então, são muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Mas imagine que Elon Musk, ele foi de frente com o sistema, né, para dar de frente com Donald Trump. Irmão, se Donald Trump voltou para a Casa Branca, não é porque ele é o cara. É porque o sistema queria dividir o mundo. Essa era a realidade. Donald Trump voltou para a Casa Branca para que houvesse uma extrema-direita mundial como uma extrema-esquerda mundial para eles se autodestruírem. Então, eu digo para vocês que é algo muito sério que está acontecendo e a gente vê que dividindo é mais fácil para conquistar. E sabe o que eu vi, irmãos, nesse depoimento do Bolsonaro? Bolsonaro disse assim, ó, sempre tem um louco querendo AI-5. Quer dizer, todos que estavam na frente do quartel foram chamados de loucos, sim ou não? Sim ou não, irmão? Se ele diz sempre tem um louco querendo intervenção militar, o exército jamais iria obedecer um negócio desse. Então, veja bem, irmãos, se ele diz que sempre tem um louco pedindo o AI-5, ele estava dizendo o quê? Ele chamou todos os brasileiros que tomaram chuva, tempestade, alagamento, de loucos por estarem pedindo intervenção militar. Aí, veja bem, aí eu vi postagens, né, sobre isso. Presta atenção no que o pastor Carlos vai falar. E o povo se degladiando, defendendo ele. Então, assim como o povo de esquerda é fanático pela agenda de esquerda, o povo de direita também está cego, não enxerga a realidade.
Então, o herói pode fazer o que quiser, que o povo está lá lambendo a bota do camarada. Me desculpa aqui se tiver bolsonarista roxo aqui, me desculpa a realidade, mas é verdade. Se ele disse que sempre tem um louco pedindo o AI-5, ele chamou todo mundo que estava na frente do quartel, porque todos que estavam na frente do quartel estavam pedindo intervenção militar. Todos. Não tinha ninguém ali dizendo, não, eu não quero intervenção. Todos queriam, irmãos, que o exército entrasse. Sim ou não? Aí ele deixou claro que todos que estavam fazendo isso eram loucos e que o exército nunca iria ouvir o povo. Meu Deus. Quem ouviu essa parte aqui do que eu estou falando? Quem ouviu isso que eu estou falando aqui? Quem ouviu? Para vocês vão dizer que eu estou ficando louco. Então, o que significa, irmãos, quando você vê isso? O povo, eles estão vivendo dentro de uma histeria que só existe a verdade da direita e a verdade da esquerda. E nenhum pode ser contrariado. Por exemplo, Elon Musk falou mal de Trump, foi contrariado. Olha a consequência que gerou para ele a ponto de dizer que falou demais. Quer dizer, se nós estamos numa democracia, eu falei isso desde o início desse embate. Se nós estamos numa democracia, você tem liberdade de expressão, e se o teu amigo faz algo que você não gosta e não está de acordo, você pode expressar a sua opinião. E se você não pode expressar a sua opinião, você está debaixo de um regime totalitarista. E a volta atrás de Elon Musk, do que ele falou, só comprova isso. Sim ou não? Ou eu estou ficando doido? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Compreendendo o que eu estou falando, sim ou não? Então não adianta, a gente está dentro de um teatro, o que nós estamos vivenciando, né? Eu falei para vocês lá atrás, né? O Elon Musk é um gatinho diante do sistema, ele não é um leão diante do sistema, ele é um gatinho que tem que obedecer. Então, foi dado o poder, é a mesma frase de Lutero, o diabo é o diabo de Deus. Eles colocaram uma coleira no Elon Musk e disseram, você vai até esse ponto aqui, que nós estamos dentro de um sistema que nós queremos descobrir coisas, vamos te dar poder. Dentro dessa linha que você não pode passar isso daqui. E aí Elon Musk atravessou um pouco as linhas e foi chamado para trás. Foi chamado para trás. E aí ele está vendo que se ele não volta atrás, o seu império vai ruir, porque eles podem classificá-lo como um louco, um doido, e jogar ele dentro de um hospício, ou pode silenciar, é o que a China faz. Cadê o dono do Alibaba, irmãos? Alguém sabe onde está o dono do Alibaba? Está dentro de uma prisão. Obrigado a gravar vídeo dizendo que está solto, mas ele está preso. E aí o Gilmar Mendes me elogia o regime de Xi Jinping. Todos os opositores de Xi Jinping estão na cadeia. Então, assim, é complicadíssimo. O mundo polarizado que ninguém enxerga o que é real. A gente está na hipnose da Matrix, que as pessoas não enxergam um palmo que está na sua frente. E se você tentar mostrar, você é um teórico, você é um louco, você é um conspiracionista, você não conhece a Deus, você não conhece a Bíblia, por quê? Porque você está mostrando a realidade nua e crua e as pessoas não querem a verdade. Não querem a verdade. Não querem. Então, olha aí, ó. Musk diz que desativará a nave espacial crítica para os Estados Unidos, mas volta atrás horas depois. A cápsula Dragon
é usada pela NASA para levar astronautas à Estação Espacial Internacional. Empresa de música que cresceu nos últimos anos no ramo de viagens espaciais. Elon Musk, dono da Space, disse nesta quinta-feira que vai desativar a nave espacial Dragon usada pela NASA para levar astronauta à Estação Espacial Internacional. Mas horas depois, o bilionário voltou atrás em resposta a uma conta no X. Musk sobre a desativação das naves depois que o presidente americano Donald Trump ameaçou terminar seus contratos com o governo. À luz da declaração do presidente sobre cancelamento dos meus contratos com o Estado, a Space começará a desativar sua nave espacial Dragon imediatamente, escreveu Musk no X. E aí ele voltou atrás, né? E aí o que aconteceu, irmãos? O que aconteceu? Aconteceu que, olha aí, ó, Elon Musk volta atrás e expressa arrependimento por criticar Trump. Em uma reviravolta, olha lá, em uma reviravolta, Elon Musk manifestou arrependimento por seus recentes ataques a Donald Trump. O bilionário, conhecido por sua postura ativa e por vezes controversa nas redes sociais, admitiu que suas publicações foram longe demais. Musk, que já ocupou um cargo no governo, utilizou sua conta no X para expressar o remorso. Lamento algumas das minhas publicações sobre o presidente. Na semana passada, escreveu ele, elas foram longe demais. A relação entre os dois, o empresário azedou rapidamente na última semana com trocas e farpas públicas e o aparente fim de uma aliança anterior. O atrito ganhou destaque após críticas de Musk a um projeto de lei proposto por Trump, especialmente em relação a imposto e política interna. E aí, irmãos, essa repentina mudança de Musk leva a questões sobre o futuro da relação entre os dois e o impacto que isso pode ter no cenário político e econômico. Resta saber se o pedido de desculpa será suficiente para restabelecer a harmonia dos aliados. Então, tá aí, o sistema colocou o Elon Musk no lugarzinho dele, e isso mostra claramente que o sistema é muito forte. Irmãos, eu vendo isso, vocês lembram uma história, né? Que um homem queria ficar muito rico e ele fez um pacto com o diabo. O sonho desse homem era ter uma casa, uma mansão para receber pessoas poderosas. Aí o diabo disse para o homem, eu vou te dar tudo. Eu só quero um prego nessa casa. Presta atenção na história. Aí diz que o homem ficou muito rico, poderoso, comprou a casa, uma mansão gigantesca, celebrou uma festa, convidou as pessoas mais poderosas que ele conhecia para essa festa. Aí diz que no meio da festa o diabo foi lá e pegou um pedaço de carniça e pendurou no prego. E ninguém suportava o mau cheiro. Aí o homem foi questionar o diabo, o que é que você está fazendo? Aí o diabo olhou para o homem e falou, esse prego é meu e eu faço dele o que eu quero. É como eu vejo esses poderosos. O diabo dá tudo para eles. Mas ele tem um prego na vida deles, que quando eles não obedecem, o prego é suficiente para destruir todo o império. Quem entendeu o que eu falei aqui agora? Não é isso?
O diabo dá poder, o diabo dá fama, o diabo dá autoridade, o diabo faz tudo o que eles querem. Lembrando da roupa que Elon Musk usou, né? O vencedor do diabo, aquela couraça vermelha com o pentagrama no peito. Quem lembra desta roupa? Então, o diabo dá tudo para eles, mas o diabo deixa um prego na vida deles, que é o suficiente. A partir do momento que eles não obedecem, o prego é suficiente para destruir o império deles. Quem entendeu isso que eu falei aqui? São escravos, é isso mesmo, irmão Silvio Gomes. Então, quando o diabo vem, eles têm que se submeter. E foi o que aconteceu aí. Existe um sistema que deve ser obedecido. E se eles não obedecem o sistema, o diabo coloca a carniça no prego deles. Sim. Então, a gente está vivendo num mundo de muitas narrativas. E aí, irmãos, outra questão, né? Hoje nós temos muita coisa para... É a questão do acordo fiscal de Donald Trump com a China. Olha aí.